viva. E foi o maior orgulho da minha vida. O que Deus fez comigo através dela, porque tapou a boca de muito endemoniado, que só profetizava maldição. E eu creio, amados, que o Senhor hoje, a partir de hoje, vai tapar a boca de muita gente que lançou maldição na tua vida. De muita gente que não acreditou nos teus sonhos. De muita gente que disse que você nunca ia conseguir. O Senhor hoje tapará a boca dele. Em nome de Jesus. E a partir de então, eu me lembro que eu continuava fazendo a obra. E um certo dia, teve uma campanha muito linda na igreja. E um dos profetas falou comigo e disse: o Senhor manda te dizer que Ele te usará poderosamente. Mas antes vai fazer de ti uma verdadeira adoradora. E eu disse: Senhor, eu canto todo dia, o dia todo para ti. Se eu estou lavando roupa, eu canto. Se eu estou lavando louça, eu canto. Se eu estou varrendo a casa, eu canto. Se eu vou orar, eu canto. E tu ainda me diz que eu não sou uma verdadeira adoradora? Porque até então eu pensava que ser verdadeira adoradora é cantar para Deus. Isso aí é essa na vida. Amém? Amém. Muitos aqui Deus fará verdadeiros adoradores. Muitos Deus usará na verdadeira adoração. E nesse momento eu vou dizer para você o que é a verdadeira adoração. Quando eu saí daquele culto, o Senhor usou o vaso dele e disse: serva, o Senhor manda te dizer que tu vai passar por uma luta muito grande. E tu vai lutar contra o próprio Satanás. E tu vai precisar de muita ajuda, muita oração. Porque não vai ser um tempo fácil para você, vai ser muito difícil. E Deus nesse momento também visita teu esposo lá na tua casa. E está fazendo algo também no coração dele. E ele falou tudo isso chorando. Mas ele disse: o Senhor me mostrou um anjo te ungindo com força. E ele nem terminou de falar. Outro profeta me chamou. Ele disse: eu vi um anjo te ungindo com vaso de força. Tem pessoas aqui que hoje Deus vai ungir com força. Para que você tenha força para conquistar. Para que você tenha ânimo para tomar posse daquilo que Deus já te deu. Amém? E a partir daquele dia, um mês após, houve uma grande situação no meio da minha casa, na minha família, que fez com que meu esposo fosse para Rondônia. Ele foi contra a minha vontade, mas foi. Mas eu sabia que ele iria, e ele tão cedo não voltaria, porque o Espírito de Deus me falava isso. Mas eu tinha um amor muito grande por aquele homem. Era o meu esposo, era o marido do meu orgulho. Eu tinha orgulho daquela família que eu tinha. Amém? Eu era serva do Senhor. Meu marido não servia. Mas se eu estivesse conversando com os vasos ungidos de Deus, meu esposo chegasse, o vaso que me perdoasse, mas eu ia cuidar do meu esposo. Amém, igreja? Amém. Então Deus sabe por que faz as coisas na minha e na tua vida. E a partir dali, ele em Rondônia, que foi para lá onde ele foi, ele se envolveu com uma mulher. E essa mulher, ela, segundo as pessoas que moram naquele lugar, diziam que ela era uma ex-prostituta. Não posso afirmar porque não vi. É segundo as pessoas que viviam naquele lugar. E ele se envolveu com aquela mulher. E a partir daquele dia, passado 8 meses, eu fui para Rondônia com meus 4 filhos. Mas ali foi a maior peleja da minha vida. Porque quando eu cheguei lá, meu esposo estava dividido entre mim e a amante. E não tem nada mais triste do que você ver o homem que você ama dividido entre o amor de você e um amante. E eu olhava aquilo e eu não acreditava. E eu dizia: onde é que está o meu Deus? Onde é que está esse Deus que eu sirvo há 10 anos? Cadê Ele que não evitou que isso acontecesse? E muitas vezes a gente fica a perguntar: por que Deus, tu não evita essas coisas na minha vida? Eu fico te servindo, eu fico te adorando, eu dou o melhor de mim para ti, mas tu não evitou que isso acontecesse.
E eu não acreditava no que eu estava vivendo. Parecia que eu estava vivendo um pesadelo naquele momento. E eu me lembro que naquela noite, da madrugada em qual eu passei em Porto Velho, o meu esposo ficou comigo, mas a amante passou a noite inteirinha ligando. Ela não cessou um minuto de ligar. E a partir dali, eu vi ela querendo se aproximar dos meus filhos, né? E ela chegou até a dizer para mim, disse, olha, eu cheguei a conversar com ela no telefone, como serva do Senhor, temente a Deus. Eu disse, mulher, eu sei que você, como toda mulher, deseja ter um esposo. E eu quero te dizer que tu deixa meu esposo, porque Deus vai te abençoar com o esposo teu, que vai cuidar do teu filho, junto contigo. Mas esse esposo aí, ele é meu, Deus me deu. Amém, igreja? Amém. E aquela mulher disse assim, olha, eu quero te dizer que eu amo ele e eu não vou largar ele de jeito nenhum. Nem que eu tenha que ser mãe dos teus 4 filhos, eu não largo. E no dia que tu chegar na minha casa, eu ainda vou te receber muito bem, para te ver teu marido e teus filhos nas minhas mãos. Amado, quando você ouve isso, sendo servo de Deus, você pergunta, onde é que está o teu Deus? Onde está o meu Deus que não viu tudo isso? Que foi, meu Deus, que eu te fiz? Por que eu estou vivendo isso? E eu me lembro que naquele momento eu disse, mulher, tu não chama, tu não toma posse de bênção, mas tu toma posse de maldição. Eu quero dizer para toda mulher que acha que um casamento, ele é algo que Deus não honra, se engana. Um casamento é algo constituído pelo Senhor. E ai daquele que se levanta contra um, porque o Senhor é que tomará vingança. Amém? Amém, amém. Nunca queira aquilo que não é seu. Nunca deseje aquilo que não é seu. Mas aquilo que é seu, brigue, segure, seja determinado, é meu e o diabo não me tomará. Amém, igreja? Amém. E eu lembro-me que naqueles dias ele pediu para que meus filhos fossem passar alguns dias com ele. Mas antes disso, eu fiquei na casa da minha cunhada uma noite, outras noites na casa de outra cunhada, outra noite na casa da minha sogra. E eu dormia sempre no chão com meus 4 filhos na casa delas. Somente numa das minhas cunhadas, eu ainda cheguei a dormir na cama. E eu me senti um lixo naqueles dias. E não tem coisa mais triste, servo de Deus, que você orar a Deus, viver servindo a Deus e você se sentir um lixo. Naqueles dias, eu me lembro que eu fui até uma cidade chamada... Eu não estou me lembrando agora o nome daquela cidadezinha, perto de Jaci, Paraná. E lá ele estava com ela e meus 3 filhos. E quando eu cheguei lá, a minha cunhada, ela chegou ali, batendo nela, agredindo. E foi uma confusão muito grande. E eu me lembro que o momento mais difícil da minha vida, igreja, foi quando o meu esposo, ele pegou a mão da amante e foi embora. E eu me vi só com a roupa do corpo, desempregada, sem profissão, numa terra estranha, sem amigos, sem parente nem aderente, só com 4 filhos e a roupa do corpo. Mais nada. E ele indo embora e eu ficando para trás. Eu creio que foi a maior dor da minha vida naquele momento que eu cheguei aqui. E nesse dia, eu fui morar na casa que ele morava com ela. Eu fui dormir na cama que ele dormia com ela. E eu não acreditava naquilo que eu estava vivendo. O que é isso, Senhor?
Será que eu fui tão mal assim contigo para me merecer isso? Mas eu quero dizer para você que grande era o propósito de Deus em tudo aquilo. Amém. E eu me lembro que ele foi embora com ela e começou a me amaldiçoar de todas as maneiras. Ele criou um ódio de mim como nunca ninguém me odiou na vida. E aquilo ali me doía. Eu me lembro que naquela madrugada, amados, como eu não entendi o que Deus estava fazendo na minha vida, eu entrei naquele quarto, que eu olhei para aquela cama, que eu tinha que ver as fotos dele e dela lá, parecendo muito feliz, agarrados. E aquilo ali acabou comigo, eu dobrei meu joelho e eu disse: Deus, a partir de hoje, Tu não é mais o meu Deus. A partir de hoje eu não te sirvo mais. A partir de hoje eu não te quero mais. Porque a Tua palavra, ela pode até ser verdade, mas na vida dos outros, porque na minha não foi. No momento mais difícil da minha vida eu não te achei, eu não te encontrei. Onde é que Tu está? Eu não te quero mais. Naquele momento, igreja, eu rejeitei o meu Deus, porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Como muitos de vocês aqui passaram por provas, dores, sofrimentos e não entenderam o que Deus estava fazendo. Na verdade, Ele estava te abençoando. Na verdade, se tu está passando por isso hoje, Ele está te abençoando poderosamente, porque Ele quer te levar num lugar, num patamar que tu nem imagina. Mas Ele precisa te preparar, como Ele me preparou. Amém. E eu me lembro que naquela noite, mesmo rejeitando a Deus, eu continuei orando. E na manhã seguinte, eu estava lá na lanchonete, era um bar que ele trabalhava com ela, eu tive que trabalhar ali. Chegou lá um pai de santo, um macumbeiro. Incrível que o Satanás, ele só envia quando ele vê assim que era o momento mais difícil da tua vida. Quando tu está fraco, quando tu está ali mesmo debilitado, é quando o diabo vem para fazer as propostas dele para você. Eu tinha um amor muito grande pelo meu marido, sim. Mas nunca o amor que eu tinha por ele era maior do que o amor que eu tinha por Deus e por mim mesma. Amém, igreja? Amém. E naquele dia, aquele macumbeiro disse: olha, eu vi ontem que teu marido foi embora com amante. Se tu quiser, daqui... Aleluia, deixa eu pegar um pouco de água. Se você quiser, daqui a 7 dias, daqui exatamente 7 dias, eu darei ele de volta. Ai, orem por mim que a minha garganta está presa. Então, aquele filho do diabo disse: eu só quero que tu faça uma obra. E me disse como teria que ser feito. E quando ele terminou, eu olhei para ele e disse: eu quero te dizer que eu não sirvo a Deus derrotado. O teu Deus é um Deus derrotado. Satanás é derrotado. Se o teu Deus desse vitória para alguém, tu já te olhou no espelho? Tu já viu como tu é? Eu quero te dizer que eu sirvo a Deus vencedor. E esse Deus vencedor se chama Jesus. Eu quero te dizer que, se Deus quiser, Ele trará ele de volta. Mas não será Satanás que trará, não. Será o meu Deus, o meu Senhor, o meu Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Mesmo ferida, Deus me deu a força para dar aquela resposta para Satanás. E aí foi que a fúria do inferno aumentou mesmo contra mim. Dali, mais ou menos, uns 2 meses,
eu voltei para Manaus, onde eu havia deixado a minha casa, meus filhos, minhas coisas. Só que como eu havia ido para lá, para não voltar mais, eu havia autorizado as minhas irmãs a darem tudo que era meu. Então, eu não tinha mais nada, nem mesmo uma colher. E eu vim morar na casa da minha mãe, que eu não tinha nada. Uma das minhas irmãs estava morando na minha casa. E ali eu passei a sofrer muito, porque eu não tinha profissão, não tinha... Eu dependia do esposo. E eu me lembro que meu irmão me deu nesse dia um trabalho no escritório dele, no escritório imobiliário como secretário. Eu ganhava R$200. E na casa da minha mãe, por eu ter 4 filhos pequenos, ela já não tinha muita saúde, eu vi que ali não tinha condições de eu ficar. Eu aluguei uma casa por R$200. E eu recebia o meu pagamento e eu pagava o aluguel. E todo dia eu tinha que chorar pela comida. O Senhor enviava um de manhã para trazer o café da manhã, outro para trazer o almoço, outro para o jantar. E assim eu fui vivendo. E eu aprendi a ver na prática, na minha própria vida, que Deus nos sustenta a todo momento. É Ele que nos sustenta. Amados, eu quero dizer que eu fui rejeitada pelo homem, mas não pelo meu Deus. Nem mesmo no momento que eu rejeitei, Ele não me rejeitou. Ele permaneceu fiel. Eu quero dizer para você que Deus permanece fiel a você. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que você passou. Não importa o que você disse. Não importa o que você fez. Deus permanece fiel. Amém, igreja? E eu vejo hoje o Senhor realizando sonhos muito grandes na minha vida. Eu não me vejo digna, mas o Senhor, Ele realizou um sonho de uma faculdade, que hoje eu já estou no 4º período, vou fazer o 4º período dessa faculdade, que Ele me deu, eu não pago nem um centavo, uma das melhores faculdades de Manaus. E Deus me levantou como pastora desse ministério, através da minha vida e de alguns irmãos junto comigo, que têm sido aqueles irmãos assim, ungidos de Deus, que têm caminhado. Nós fundamos o ministério Aliança Restaurada. Amém? Amém. E Deus só tem feito milagres. E eu creio que fará muito mais. Glória a Deus. Eu quero dizer, igreja, que meu esposo ainda não voltou. Mas eu creio que o maior nunca me deixou. Que é o meu Deus. E o amor que eu vi desse Deus durante todo esse tempo, nada, nem coisa nenhuma para. Você sabe o que é Deus te sustentar a cada dia? Alguém aqui já chorou por uma botija de gás? Saiba que eu teve um dia de eu chorar porque acabou meu gás. E eu não saber como é que eu ia comprar. Eu chorar de no final do ano, eu ver as minhas irmãs com seus filhos, com roupas novas, sapatos novos, e eu ver os meus filhos maltrapilhos. Eu ver meus filhos sem ter o que calçar. Eu olhar para a minha geladeira e não ter nada. Mas Deus sempre esteve comigo. Eu nunca tive nesse tempo todo. Eu podia ser não ter tido tudo o que eu queria, mas eu tive tudo o que eu precisava. Amém. E esse Deus que é comigo, Ele é com você. Eu quero dizer, amado, que se você está triste, se você está batido, se você de repente está até angustiado por alguma coisa que aconteceu na tua vida que tu não entendeu, eu quero dizer que Deus, Ele está trabalhando. Amém. As coisas, elas não vêm fácil, não. Você tem que tomar posse. Se Deus falou, Ele cumprirá. Amém. E aqui Deus, Ele chegou e disse, vai lá, pega Davi de
trás das ovelhas. É um homem esquecido, mas pega ele lá. Que é ele que eu vou levantar para ser ele. Amém? Amém. E ali ele foi ungido por o próprio Deus. Para ser ele, para ser grande. Foi um homem obediente a Deus. Ele pecou? Pecou. Trouxe maldição para a casa dele, para o reino dele? Trouxe. Mas se arrependeu. Coisa que Saul nunca fez. Amém, irmãos? Amém. Pecar é humano. Burrice é permanecer no pecado. Amém? Amém. Porque o pecado, ele nos escraviza. Mas Jesus, ele veio para nos fazer livre dele. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, igreja, eu quero que você se levante nesse momento. Que assim como Deus fez comigo, assim como Deus tem transformado a minha vida, Ele vai transformar o Getúlio. Aqui, querido. Amém. Glória a Deus. Eu creio que se eu não estou crendo nesse glória a Deus, pense o inferno. Você crê que hoje o Senhor te ungirá para vencer? Glória a Deus. Você crê que hoje o Senhor te trouxe neste lugar para tirar toda a afronta que se levantou contra você? Aleluia. Você acredita que, apesar das lutas terem sido grandes, o milagre chegou na tua casa? Amém. 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 Glória a Deus. Amados, só glorifique a Deus. Fecha os teus olhos um instantinho. Começa a pensar um pouquinho agora no que Deus já fez na tua vida. Naquilo que você já passou. E tu tem pensado que tem passado tudo isso só. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele é contigo. Antes que tu pensava que eu não te ouvia, diz o Senhor, eu já falava no teu coração. Aleluia. Aleluia. Eu quero que essa igreja comece a atrair a presença de Deus. Você começa a falar com o Senhor. Aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Ele está neste lugar. Aquele que nessa hora, Ele quer tocar em ti. Aquele que nessa hora quer mudar a tua vida e a tua sorte. Hoje o Senhor te levantará nada. Manda te dizer que a partir de agora tu não serás mais a mesma. Oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Oh Senhor, tu disseste que tu não vê o homem como o homem vê. E eu creio, Senhor, que tu contempla o coração de cada um neste lugar. Que tu contempla a vida de cada um nessa igreja. Oh Espírito Santo, eu te peço agora que tu venhas repousar sobre essa igreja. Meu Senhor, que tu venhas pegar o caderno nas tuas mãos. E tu venha diante de cada um nessa igreja, Pai. Aleluia. Escrevendo uma nova história. O Senhor manda te dizer que o choro pode até durar uma noite.